Vamos lá, aula 2. A anatomia do funil de QSL. Você entendeu o porquê que o quiz funciona, mas agora você precisa entender o como que ele funciona. Porque muita gente não consegue entender os princípios e as etapas necessárias. É como se fosse um checklist. Então, a estrutura exata, que já gerou múltiplos 7 dígitos de faturamento pra gente e que a gente aplica para todos os nossos quiz, é exatamente essa que eu vou abrir agora na aula. E ela pode ser aplicada em diferentes nichos, diferentes públicos, produtos. Então, sem enrolação, bora direto pra aula. Primeira fase. A estruturação do Quiz Rainmaker. Eu sei que é um nome bonitinho que a gente deu, mas estruturação do seu quiz. Você fazer seu produto chover de vendas, Rainmaker, né? Fazer o seu produto chover de vendas, essa fase é o alicerce. É aqui que você cria o seu quiz que captura a atenção, filtra o lead errado, já planta o desejo de comprar. O que o Quiz Rainmaker precisa ter? Uma headline que atrai o clique. Se você tem uma headline fraca, a primeira etapa do seu quiz, se a boca do seu funil for fechada, for muito ruim, sua headline for muito ruim, pouquíssimas pessoas vão chegar aqui no final. Então você precisa de uma headline muito forte, com um gancho muito forte, simples e específico, direto ao ponto. Sua taxa de interação de funil precisa ser altíssima. Você também precisa aplicar perguntas que criam envolvimento, então não é só coletar dados e colocar um monte de pergunta aleatória lá, sem sequência nenhuma. Você precisa fazer a pessoa se ver no espelho enquanto responde. E, obviamente, um diagnóstico final que cria urgência. Ele precisa parecer muito preciso, mas como se tivesse sido gerado por um especialista, como se fosse a triagem do hospital. Essa é a analogia que vocês precisam ter quando vocês estiverem montando o quiz de vocês. O quiz não é enfeite, é um motor de personalização do seu pitch. Então, se você está fazendo quiz para no final ter um pitch genérico, você foi um cara muito burro, uma pessoa muito burra. Por quê? Porque o quiz, ele te dá a possibilidade de personalização. E se a pessoa ela chega no pitch, ela sente que nada foi personalizado para ela, você desperdiçou o lead, porque a pessoa vai sentir lesada, ela vai se sentir lesada porque ela respondeu tudo aquilo para nada, só para ser vendida no final, entendeu? Então você precisa personalizar. Ele é o motor de personalização do seu pitch. A pessoa respondeu 30 perguntas e no final você não personaliza nada, você desperdiçou o lead. Então, é onde a pessoa se sente compreendida antes mesmo de vender qualquer coisa. Então, um funil bom, ele já vende no quiz. O pitch, ele só serve para finalizar e fechar a venda. Segunda fase, a construção da killer offer. As ofertas que fazem as pessoas implorarem para comprar. A oferta é o coração da Quiz Sales Letter e ela tem que bater forte. Aqui, não se trata apenas de empilhar bônus ou dar 90% de desconto. É deixar claro, sem esforço, por que essa solução é a mais lógica para aquela pessoa. Então, quais são os componentes de uma killer offer dentro do QSL? Transformação nítida. O que vai mudar na vida da pessoa em termos simples? Então, você precisa comparar exatamente o antes e o depois da pessoa na sua oferta. O que vai acontecer com ela quando ela começar a implementar o seu produto? Então, você tem que mostrar também uma causa e consequência. Por que ela está travada hoje? Ela respondeu tudo para você. Então, mostra para ela por que ela está travada hoje, como que seu método resolve isso. E no final, uma apresentação visual limpa. A gente tem que bater o olho e entender em segundos o que ele está levando. Não adianta você fazer um pitch que é algo muito confuso, muitas explicações ali e tal, e a pessoa não entende nada. Tem que seguir uma sequência lógica. Eu vou passar modelos de pitch para vocês e fechamento para vocês de quiz. Só que vocês precisam ter uma apresentação visual limpa. Não tenta enfiar um monte de coisa lá no seu pitch e achar que vai vender num passe de mágica. E o mais importante, a oferta ela tem que se adaptar ao perfil do lead. Com base nas respostas do quiz, o pitch molda a comunicação e aumenta brutalmente a conversão. Você não vende em massa, você vende como se fosse um a um. Outro ponto, fase 3. Aqui você precisa entender o seguinte: a criação dos Rainmaker Ads. Isso aqui talvez seja uma das etapas mais importantes. Por quê? Antes da pessoa entrar no seu quiz, adivinha o que ela vê? O seu anúncio. Então, meu amigo, minha amiga, se você fizer um anúncio horrível, ninguém vai clicar no seu quiz. E se você fizer um anúncio com a comunicação errada, todas as pessoas erradas vão entrar no seu quiz. Então, você precisa entender o que é um anúncio Rainmaker, um anúncio que faz chover dinheiro. Criativos que vendem milhões, literalmente. Sem anúncio bom, não existe funil bom. Aqui você vai aprender a criar criativos que funcionam de performance, não só de branding. Você não vai fazer... Uma coisa que me irrita é a gente que faz anúncio para vender para si mesmo. O anúncio tem que vender pro cliente, cara. O anúncio tem que ser bom pro cliente, não para você. Cansei de ver copywriter que se acha bom e quando escreve o anúncio não vende nada. É só um anúncio bonitinho, com uma história bonitinha, com um hook bonitinho, não converte nada. Então para de achar que você é bom se você não tá vendendo. Você não é bom se você não vende. Entenda isso. Seu anúncio é horrível. Anúncio bom é o que converte. Tem que ser verdadeiro aqui, né? Eu sou adulto, você é adulto e a gente precisa ser sincero. Primeira coisa que faz um Rainmaker Ad funcionar: hook visual. Então você precisa de algo que... Hook é gancho. Então você precisa de algo que vai enganchar na pessoa e parar o scroll dela. Ela tá scrollando lá
no TikTok. No TikTok não, no Instagram. Hook, forte, gancho forte. Tem que parar o scroll nos primeiros 2 segundos. E isso é uma métrica extremamente importante que a gente sempre tá olhando aqui na nossa oração. Segunda coisa, narrativa curta, com tensão, curiosidade, prova social. Você não precisa explicar tudo, mas o suficiente para gerar o clique. Então você tem que gerar uma curiosidade, tem que gerar algo ali que faz a pessoa querer o diagnóstico dela, o seu quiz vai dar. E CTA sem fricção. Então responda 3 perguntas, responda rapidamente esse quiz, faça esse teste personalizado e receba o seu diagnóstico e descubra se você tem isso, entendeu? Então é algo que converte muito mais do que assista uma super aula que eu acabei de produzir para vocês. Assista essa aula. Meu, quem que gosta de assistir aula? Aula por si só já é algo ruim na cabeça das pessoas. Então você precisa o quê? Entender que o quiz ele tem um poder de gerar um diagnóstico. Então venda esse diagnóstico no final, venda esse teste, venda essa personalização. E o melhor, esse tipo de anúncio pode ser feito com o celular, com print, com depoimento, com algo que já aconteceu no seu negócio. Então o criativo que vende é o que conecta, não o mais bonito, não é o mais bonito. Não tenta vender para si mesmo, vende para o seu cliente. Essa é a coisa mais importante. Não tenta fazer anúncio bonitinho. E fase 4, escalando com tráfego bullseye. O que é isso? Esse termo em si, ele é o olho do touro. Já viu o tamanho de um touro? É gigante. Mas quando você acerta o olho dele, é a parte mais sensível dele. Então, você precisa ter um tráfego muito direcionado, algo que vai fazer o seu anúncio escalar muito, o seu funil escalar muito. Então, o tráfego bullseye é o tráfego que escala e dá muito ROI. E muita gente erra aqui. Eles criam bons funis, bons criativos, mas não sabe por onde começar a rodar o tráfego. Ou pior, queimam dinheiro com o público errado sem saber o que testar primeiro. Então, o que você vai aprender nessa fase? O meu irmão, sendo bem sincero, ele é muito mais experiente que eu para rodar tráfego. É o nosso gestor, já investiu milhões e milhões e milhões na operação. Há muitos anos de mercado, mais tempo que eu, aliás. E ele é um cara extremamente analítico e ele vai ensinar para vocês essa parte de tráfego. Então, como validar o quiz com orçamento baixo, como identificar o criativo que traz lead barato, compra rápido, como escalar o que funcionou sem perder margem. Então, tipo, muita gente vai lá e escala de forma totalmente errada. Então, como usar os próprios dados do quiz para criar públicos melhores, padrões de resposta, níveis de consciência. Então, você para de chutar e transforma o tráfego numa ciência. Eu creio que muita gente é muito clicadora de botão ainda. O tráfego precisa ser transformado numa ciência, analisar as métricas de forma correta, ver o que está dando certo, ver o que está dando errado, saber identificar assim, ó, um piscar de olhos, o que você precisa otimizar no seu anúncio. Porque anúncio bom, muitas vezes é descartado porque você não sabe olhar as métricas. E anúncio ruim, muitas vezes é investir. Você coloca dinheiro em anúncio ruim porque você também não sabe analisar as métricas. Então, saber analisar é uma das etapas mais importantes de todas. E o mais importante, obviamente, o plano de 4 fases não é engessado. Ele funciona para produtos físicos, digitais, produtos com ou sem rosto, né? Com ou sem expert, tickets baixos ou altos, nichos amplos ou micro nichos. Todos com variações nas fases, mas com a mesma e sim dorsal. Então, para resumir, SL é uma sequência lógica e persuasiva. Quiz que prende, filtra e aquece, o pitch que parece que é feito sob medida, criativos que fazem a pessoa clicar e o tráfego que dá lucro e escala. Então, é isso que você precisa entender e implementar para fazer o seu quiz escalar. Então, bora para a próxima aula. Tamo junto e até logo.